Olá, seja muito bem-vinda a mais um PlenaCast. No episódio de hoje vamos aprender com a vida de uma mulher que foi muito estratégica, que teve muito controle emocional para proteger o seu lar, para proteger a sua família e também a nação em que ela vivia. O nome dela é Jael. Vem comigo aprender no episódio de hoje como podemos desenvolver essas habilidades. Antes, deixa eu te situar um pouquinho sobre o contexto em que Jael vivia. Jael, ela não era uma mulher israelita, ela era uma mulher que vivia em tendas, ela era uma estrangeira, mas ela vivia ali na região de Israel. E Israel estava em guerra, Israel estava num tempo de opressão, né? A passagem de Jael, né, é uma passagem muito pequena, a gente encontra muito pouco sobre ela na Bíblia. Está lá em Juízes, né, no livro de Juízes, lá no capítulo 4, no capítulo 5, no Cântico de Débora, ela menciona novamente a ousadia, a estratégia de Jael. Então, Jael, ela teve uma participação muito pequena, mas estratégica e fundamental para trazer uma grande libertação, um grande livramento sobre o povo de Israel. Então, a primeira lição que eu aprendo com Jael é que ela não era uma mulher alienada do que estava acontecendo fora da sua tenda, fora da sua casa. Ela não ficava somente ali, não, meu mundinho é aqui, não. Ela percebia o ambiente político, ela tinha ciência do que estava acontecendo fora da casa dela, das guerras que estavam acontecendo, porque ela sabia que isso tudo impactaria a família dela. Do mesmo jeito, hoje, nós não podemos ser mulheres alienadas da guerra que está acontecendo, a guerra política, a guerra cultural que acontece na nossa nação. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. O que está acontecendo nas escolas, né? O que acontece na escola do meu filho? O que acontece, o que está acontecendo nas políticas de governo sobre aborto, sobre, né, tudo isso que tem acontecido. Então, nós não podemos ser mulheres alienadas. Precisamos estar atenta ao que está acontecendo na sociedade, porque isso pode sim trazer efeitos para a nossa família, trazer impactos na nossa família. Nós, mulheres, fomos chamadas para sermos as guardiãs do nosso lar, as guardiãs da nossa família. Precisamos estar vigilantes e preparadas para vencer o inimigo. Eu aprendo isso com Jael também, que ela era uma mulher que ela estava vigilante. Quando Císera fugiu a pé, né, ali no caminho, ela estava à porta, ela estava vigilante, ela estava atenta ao que estava acontecendo. Assim como nós, mulheres, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, a gente precisa deixar que Deus nos use na nossa sensibilidade, na nossa percepção, no nosso discernimento. Muitas vezes nós, como mulheres, temos uma capacidade de discernir alguma coisa diferente do nosso marido. Temos a capacidade de discernir se o nosso marido está triste, do nosso filho, como que ele chega da escola, se ele está triste, se ele está passando por algum problema. Então, precisamos parar para discernir, para poder conviver, para poder vigiar realmente o que está acontecendo. Lembre-se, por trás de todo comportamento tem uma história. Essa é uma grande frase que eu sempre compartilho com as minhas alunas. Se o seu filho está tendo um comportamento diferente, se o seu marido, de repente, teve uma mudança de comportamento, qual é a história que está por trás desse comportamento? Por que ele está agindo assim? Esteja vigilante dentro do seu lar e preparada para vencer as artimanhas do inimigo. Um outro grande aprendizado que eu aprendo, né, com Jael, uma grande lição que eu aprendo com Jael, é que ela sabia quem era o seu inimigo. Jael, ela sabia quem era o seu inimigo, ela conhecia o seu inimigo. Nós, mulheres, às vezes pecamos muito porque não nos atentamos para aquilo que está lá em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta, mulher, não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu colega de trabalho que pega no seu pé, a sua colega de trabalho, ou até mesmo contra os seus pais ou contra os seus sogros. Entenda que a sua luta é nas regiões celestiais. Se algo não está bom na sua vida, se você está tendo alguma dificuldade, decrete libertação. Use a palavra de Deus e decrete vitória sobre essas áreas da sua vida.
Conheça quem é o seu verdadeiro inimigo. Repreenda o inimigo dentro do seu lar. Perceba se você tem dado brechas para que ele possa entrar e para que ele possa atuar dentro da sua casa, da sua família. E realmente expulse ele de lá como uma guardiã. Tome posse do seu poder espiritual dentro do seu lar, dentro da sua casa. E ministre sobre a vida dos seus filhos. Ministre sobre o seu casamento. Profetize dentro do seu lar. Débora, ela era uma profetisa sobre Israel. Falando aqui sobre uma outra mulher contemporânea, né, de Jael, que era Débora. Débora, ela era uma mulher que ela era uma profetisa em Israel. Ela era uma mulher que resolvia problemas. Era uma mulher que tinha uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de estratégia. E por falar em estratégia, como que Jael, ela foi uma mulher estratégica. Jael, ela não tentou matar Sísera assumindo um papel de homem, fazendo um papel de homem. Você consegue perceber isso? Ela não tentou matar Sísera indo com a espada na mão, porque ela sabia que se ela fosse encarar esse guerreiro com uma espada na mão, ela não ia ganhar, ela ia perder, ela ia morrer. Mas Jael, ela foi na sua feminilidade. Nesse mês de março, nós estamos trabalhando isso na nossa comunidade, né? O seu feminino, a sua feminilidade. E no nosso próximo mês vamos nos desafiar ainda mais a desenvolver a nossa feminilidade, a ter esse contato com o nosso feminino. Jael, ela não saiu do seu feminino. Pelo contrário, ela foi super estratégica. Ela foi hospitaleira. Ela convidou ele para entrar. Ela foi sensível. Ela foi gentil. Ela ofereceu, ela serviu. Ela ofereceu, né? Ele falou que estava com sede. Ela ainda foi muito estratégica. Ela deu um leite quentinho para ele que ele pegasse no sono. E depois que ele dormisse, aconchegado, deu uma cobertinha, né? Deu todo um aconchego para ele. Olha como que ela foi, cumpriu o seu papel de mulher. Ela não quis ocupar um papel de um homem, né? De vencer as batalhas. Perceba, né? Faça essa autorreflexão. Será que você tem sido feminina? Usado da sua sensibilidade, usado do seu aconchego, usado das estratégias certas para vencer as suas batalhas? Ou você tem buscado vencer na força do seu braço, na força do seu grito, né? Usado de estratégias masculinas, indo lá e fazendo, e acontecendo, e arrebentando tudo? Isso é uma atitude tipicamente masculina, né? Os homens, eles são assim, mais impulsivos, mais violentos, né? Para resolver as coisas. Então, que você possa refletir sobre isso. Qual estratégia você tem usado para vencer as suas batalhas? Jael, ela usou das suas habilidades, sabe? Ela pegou aquilo que ela tinha, ela usou aquilo que ela tinha. Ela sabia, né, que ela vivia em tendas, então ela vivia armando tenda, desarmando tenda. Então, o martelo e aquela estaca que ela usou para matar Sísera era algo muito comum para ela, era algo do cotidiano dela. Pare de querer fazer coisas extraordinárias. Você vai vencer as suas batalhas no ordinário, naquilo que você vai fazer todo dia, naquilo que você tem habilidades para fazer. Pare de olhar para o que você não tem. Ah, porque eu não tenho uma faculdade. Não, olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que você já pôde aprender. Olhe para as habilidades que você tem, que você desenvolveu, para os dons, para os talentos que Deus colocou em você. É assim que Ele quer te usar. É claro que você pode melhorar, é claro que você pode evoluir, mas seja grata por tudo aquilo que você tem e multiplique o que você tem. Lembra lá das parábolas dos talentos, né? Multiplica o que você tem, porque assim mais vai ser dado a você. Se você ficar ressentida, magoada, né, se vitimizando por aquilo que você não tem, eu sinto te dizer que você não vai prosperar. Você vai viver na escassez e não na plenitude. E Deus tem uma plenitude para você. Então, use as habilidades que você tem. Use aquilo no ordinário. Faça o ordinário, aquilo que é comum para você. E eu tenho certeza que você vai ser vitoriosa como Jael, que venceu o seu inimigo e libertou toda uma nação. Toda uma geração foi liberta. Assim como eu declaro e profetizo que vai ser na sua casa, na sua família, que o seu controle emocional, a sua disposição em fazer o que precisa ser feito, porque não foi fácil, com certeza, para Jael matar esse homem, mas ela teve sangue frio, né? Ela teve um controle emocional, ela respirou fundo, ela foi estratégica e ela lidou com a crise que chegou em sua tenda.
que você possa desenvolver esse controle emocional, para que você possa lidar com as crises que vão chegar na sua tenda, porque vão chegar crises na sua tenda, assim como chegam crises na minha tenda, porque nós vivemos nesse mundo e Jesus mesmo já nos alertou, no mundo nós vamos passar por dificuldades, nós não estamos no céu. Vão chegar crises à nossa tenda, mas que a gente possa respirar fundo e fazer aquilo que precisa ser feito. Lutar contra os inimigos, o verdadeiro inimigo, para que a gente possa vencer a nossa batalha. Que na sua casa, na sua vida, na sua família aconteça isso. Que você possa ser essa guardiã estratégica, uma mulher estratégica que cumpra o seu papel dentro do seu lar e da sua família. Um beijo grande para você e até o nosso próximo episódio.